julgar a si mesmo. Bom, é sobre isso que vamos falar nesse vídeo. Eu creio que essa palavra vai fortalecer a sua fé. Amém? Se você está aqui pela primeira vez, meu nome é Wilder Salles. Eu quero convidar você a clicar no botão aqui de inscrever-se e ativar também o sino das notificações. Sempre que eu postar aqui um vídeo no canal, o YouTube vai recomendar para você. Então, se você não quer ficar de fora, quer receber todos os vídeos, clica aqui, se inscreva e ative o sino das notificações. Ok? Vamos meditar? Vamos lá, nosso texto está aqui em 1 Coríntios, capítulo 11, do versículo 28 ao 32. Vamos falar sobre isso, sobre julgar a si mesmo. Diz assim o texto: Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e então coma desse pão e beba desse cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas se nós nos examinássemos a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Bom, esse texto ele é rico em detalhes. O apóstolo Paulo aqui está instruindo a igreja do Senhor ali em Coríntios a respeito da Santa Ceia, trazendo à luz da palavra uma reflexão sobre se autoavaliar, se auto-julgar, como eu posso dizer para você. E é importante nós entendermos isso. Você sabe que julgar o próximo é algo fácil de fazer, simples, e talvez a gente faz isso todo dia. A gente olha para uma pessoa, olha para uma situação e ali julga, tira até mesmo algumas conclusões precipitadas. E isso, infelizmente, acaba sendo algo comum na vida de muitas pessoas, principalmente dentro da igreja cristã, pessoas que realmente estão ali praticando a palavra, mas ainda tem esse ato de julgar o seu próximo, ou de julgar ali alguma situação. Mas isso não nos traz crescimento. Por isso, Paulo aqui, ele é feliz em nos dar uma instrução que eu queria compartilhar com você hoje, que é julgar a si mesmo. Você já parou para pensar nisso? Você tem esse momento de crítica ao teu próprio eu? Você tem esse momento de reflexão sobre quem é você diante de Deus, o que você tem feito para Deus, o que você tem procurado fazer de acordo com a palavra? Julgar-se a si mesmo é algo que traz crescimento para a sua vida. É algo que vai fazer você crescer espiritualmente. Quando você julga alguém, você não cresce. Pelo contrário, Jesus disse que quando você julga, lá está lá em Mateus 7, que você vai ser julgado também. Então não julgueis para que não seja julgado. Mas quando você tem esse momento crítico de si mesmo, essa autorreflexão, então você cresce. E foi exatamente o que Paulo disse. Está aqui no texto. Mas se nós examinássemos a nós mesmos, ou seja, se examinar, fazer uma autorreflexão, ter a humildade de olhar para si mesmo e ver onde você precisa mudar, onde você precisa corrigir ali os seus erros. Se você fizer isso, você não vai receber juízo. Que juízo é esse? O juízo de Deus. A condenação. Até porque quando o Senhor ele te julga para te disciplinar, para que você cresça. Está aqui no texto. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, pela palavra, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Quando que Deus ele nos julga? Quando você ouve a palavra dele. Quando você lê a palavra. Então você ali tem uma autorreflexão. É importante você compreender isso. Quem se autoavalia, cresce. Se você quer, meu irmão, minha irmã, aqui do canal, crescer em conhecimento, ser uma pessoa realmente que faz a diferença, você precisa se julgar. Nós precisamos. Eu também me incluo junto com você nessa palavra. E só para a gente poder complementar aqui, eu vou colocar mais um texto que está aqui em Gálatas, no capítulo 6, do versículo 3 e 5. Olha o que diz aqui Gálatas 6. Diz assim: Se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Cada um examine os próprios atos. Olha o apóstolo Paulo novamente aos Gálatas aqui, repetindo. E então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém. Pois cada um deverá levar a sua própria carga. O que esse texto aqui
nos ensina o mesmo que lemos em Coríntios, que devemos o quê? Olhar para nós mesmos e não se achar alguma coisa. Logo de início ele fala, se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Deus não quer, meu irmão, que você venha se enganar. A palavra do Senhor nos ensina que nós devemos se examinar, olhar os nossos atos. Quando você olha para o seu comportamento, qual que é a sua avaliação? Porque olhar para o comportamento do vizinho é muito fácil. Mas quando você olha para o seu comportamento, para as suas atitudes, para aquilo que você tem feito, como você tem andado diante de Deus, será que você tem orgulho de si mesmo, como diz o texto? Você pode se orgulhar? Está aqui, ó, cada um examine os próprios atos, então poderá orgulhar-se de si mesmo. E esse orgulho não é para você comparar com a pessoa A ou B, como diz o texto, sem se comparar com ninguém. Ou seja, quando você se examina, não é para você se achar melhor do que o seu irmão em Cristo. Ah, não, eu sou de Deus, aquele meu irmão nem tanto. Não é isso. Quando você se examina, é para você olhar para você mesmo e realmente ver se você está de acordo com a palavra ou não. Se você realmente vive o que a palavra ensina ou não. É ser crítico a si mesmo, não comparar. Deus não quer que você fique comparando a sua vida com o seu irmão. Deus não quer isso. Até porque cada pessoa tem uma medida de fé. E você não pode ficar comparando a sua vida com a pessoa A ou B. Não é isso que o Espírito Santo quer que você faça. E é exatamente o que Paulo falou aqui, aos Gálatas. Cada um examine-se aos próprios atos, e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém, pois cada um deverá levar a sua própria carga, ou seja, cada um deve se autoanalisar e ver aonde precisa mudar, aonde precisa corrigir e ali levar a sua carga. Que carga é essa? Viver de acordo com o que a palavra ensina. Fazer o que a palavra declara. Amém? É isso que esse texto está nos ensinando. Então, julgar-se a si mesmo é você compreender o quanto você precisa mudar. O quanto você precisa realmente corrigir comportamentos, atitudes, pensamentos em sua vida para que você cresça. Quem faz essa autoavaliação de si mesmo, cresce, meu irmão. Se você realmente quer o crescimento espiritual, então você precisa fazer isso. E para a gente encerrar aqui, eu vou colocar um texto que nos relata bem sobre essa autoavaliação e o quanto o pecado impede, atrapalha de sermos uma pessoa crítica a nós mesmos. Você sabe que as pessoas que vivem na prática do pecado, elas não conseguem enxergar o quanto elas precisam mudar e serem transformadas. E a única coisa que faz uma pessoa enxergar o seu próprio erro é isso aqui, ó, a palavra de Deus. Vamos ler aqui um texto de 2 Samuel, uma história bem conhecida, e nós vamos aprender aqui e finalizar o nosso vídeo. 2 Samuel, capítulo 12, do versículo 1 até o 7, diz assim: O Senhor enviou a Natã a Davi, e Natã foi falar com Davi e lhe disse: Havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. O rico tinha ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, a não ser uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou e ela cresceu em sua casa, junto com os seus filhos. Comia da sua comida e bebia no seu copo. Dormia nos seus braços e ele tinha como filha. Olha o texto, observe. E aí ele continua aqui no versículo 4 ao 5. Certo dia, chegou um viajante à casa do homem rico e este não quis pegar uma das suas ovelhas ou um dos seus bois para dar de comer ao visitante que havia chegado. Em vez disso, pegou a cordeirinha do homem pobre e preparou para o homem que havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu contra aquele homem e ele disse a Natã: Tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve morrer. E aí a gente conclui aqui: e pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez uma coisa dessas e porque não se compadeceu. Então Natã disse a Davi: Este homem é você. Eu quero parar aqui.
Olha que interessante esse texto, e a gente conclui nosso vídeo. O rei Davi, ele tinha pecado. Todo mundo conhece a história. Se você ler o Salmo 51, você vê ali a oração de Davi, quando ele cai em si e reconhece que realmente pecou contra Deus. E Natã, que era um homem de Deus, um profeta, foi até ele e contou uma história. Relatou ali de uma forma, através de uma parábola, de uma história, tudo o que Davi tinha feito. O pecado que ele havia cometido. Depois você pode ler esse texto todo e você vai ver. E Davi, ele não estava ali percebendo que a história estava sendo relatada de acordo com o que ele fez. Olha que ponto o pecado cega a pessoa para que ela não consiga se autoavaliar e ver que realmente ela errou, ela cometeu um erro. Então, é isso que eu quero que você entenda. Quando você olha para si mesmo, você evita muitos transtornos na sua vida. Você corrige muitos erros que, aos seus olhos, você acha que é até normal. Mas quando você se analisa, você cresce. Davi, ele estava tão cego que ele não conseguiu enxergar que a história que o profeta Natã estava contando era da própria vida dele. E aí ele colocou isso, né? Então Natã disse a Davi: este homem é você. Ou seja, Natã ali trouxe a Davi à luz, né, de uma história, tudo o que ele havia cometido de errado. E hoje Deus faz a mesma coisa. Através da palavra do Senhor, você consegue olhar e ver o quanto você precisa da graça e da misericórdia. Então, pense sobre esse assunto, sobre se autoavaliar, fazer a reflexão sobre você mesmo, olhar para si, olhar menos para o seu próximo e olhar para si mesmo. É fácil? Não é fácil, meu irmão, minha irmã. Não é fácil olhar para si mesmo. É muito mais fácil julgar, apontar o dedo, condenar alguém, mas a palavra nos ensina que devemos julgar a si mesmo. Não estou dizendo que a palavra não vai mostrar o pecado de muitas pessoas. A palavra mostra, nos ensina. A palavra sempre vai ali realmente mostrar o que é pecado e o que não é. Mas o que o Senhor espera de nós é que a gente venha se autoanalisar, julgar-se a si mesmo, para assim, meu irmão, crescermos na graça e no conhecimento do Senhor. Amém? Que o Espírito Santo fale mais no seu coração. Se você gostou dessa reflexão, clica aqui no gostei e compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem.